O Alexandre Campelo resolveu se meter na política do Vasco e se mostrou um verdadeiro lambão. Agora resolveu botar seu dedinho no futebol do Vasco e se mostrou um lambão maior ainda. É um senhor lambão esse Alexandre Campelo. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí essa hectacombe, né? Esse terremoto que atingiu o futebol do Vasco da Gama, várias mudanças no setor do futebol, todas ruins, na minha opinião, só besteira, não gostei de nada que o Campelo fez nessa reformulação do Vasco da Gama, né? Vamos falar aí, caso vocês não saibam ainda. Jorginho, anunciado como novo técnico, achei ruim. PC Guzmão, anunciado como coordenador aí de futebol, achei ruim. Demissão do Pelaipe e do Chumbinho, também achei ruim. Saiu lá o preparador físico. Esse aí é o único que eu não tenho conhecimento para falar, né? Não sei quem vem no lugar também, se é melhor ou não é. Então, vai ficar isso aí, fica em aberto. Vou deixar em aberto. Agora, todo o resto, achei péssimas ideias. Vamos começar do começo, então? Jorginho anunciado como novo técnico do Vasco. Escolha ruim, faltou criatividade pro Campelo. O cara acabou de passar pelo Vasco, sabe? Não deu nem tempo dele tentar outras experiências, do próprio Vasco se renovar. Vai encontrar jogador que trabalhou com ele da outra vez ainda, então já vai estar trazendo o ranço daquela época. Até lembraram aí no Twitter, o Marcelo Matos se contundiu com o Jorginho, tá machucado desde então. O Marcelo Matos não voltou pro Vasco ainda e o Jorginho já tá voltando. Então acho que já volta com rejeição de grande parte da torcida, pode voltar com rejeição de grande parte do elenco também. O Pikachu não era aproveitado pelo Jorginho, não sei se vocês lembram. O Jorginho deu muito pouca oportunidade pro Pikachu. Pikachu hoje é referência no time do Vasco. Como é que será que vai ser essa relação entre os dois agora? Pode ser complicado também. Mas, mais do que isso, o Jorginho fez um trabalho ruim no Vasco. Ele fez um trabalho ruim. Eu já fiz vídeo aí comentando sobre o Jorginho quando ele saiu, né? Fazendo um balanço sobre o Jorginho, vou deixar aparecendo aí. Mas resumindo aqui de novo, ele, apesar de um começo interessante, onde pareceu realmente um técnico promissor, né? Porque fez aquele time claudicante de 2015, aquele time decadente de 2015, render, ter um bom aproveitamento a ponto de fazer a gente quase escapar do rebaixamento. Depois a gente viu que foi um lance pontual ali, né? Ele formou a panelinha, conseguiu motivar os jogadores, funcionou num primeiro momento, mas depois a coisa começou a ratear, a coisa começou a não dar certo e ele simplesmente não conseguiu se reinventar, não conseguiu sequer mudar os jogadores, insistiu com o mesmo esquema tático, insistiu com a mesma panela até o final. A gente teve um ano terrível, foi campeão carioca, ficou um tempão invicto, jogando mal, ficou um tempão invicto, foi campeão carioca porque são campeonatos fracos, o campeonato carioca é fraco, primeira fase de Copa do Brasil é fraco, ele conseguiu uma sequência invicta. Mas no final dessa sequência, já vinha jogando mal. Começou um segundo semestre terrível, não conseguiu fazer o Vasco render de jeito nenhum, não conseguiu se reinventar, repito. A gente terminou uma Série B que, o Vasco deveria nadar de braçada. Não tem aí elenco fraco, falta de dinheiro que justifique. Um clube do tamanho do Vasco vai para a Série B, tem que subir nadando de braçada, tem que subir sendo campeão, com rodadas de antecedência. A gente não só não foi campeão dessa bodega, como ainda foi garantir o acesso só no último jogo do campeonato, na última rodada do campeonato. Eu não sei como a torcida do Vasco consegue aceitar isso, aceitar de boa. Não, volta Jorginho, sabe? Saiu do Vasco, não conseguiu acertar mais nenhum trabalho decente, nenhum trabalho medíocre sequer, só fez trabalhos terríveis, teve aí 1 ano e meio fora do Vasco e não conseguiu fazer nada decente. Foi pro Bahia, caiu depois de 10 rodadas, porque perdeu, 6 jogos seguidos. Agora, no Ceará, vinha de 3 derrotas consecutivas, já agiu de maneira completamente antiética, pedindo demissão, alegando motivos pessoais, quando ficou claro agora que era para acertar com o Vasco. Não teve nem a hombridade de virar pro Ceará e falar, tô saindo porque recebi a proposta do Vasco. Não,
inventou uma desculpinha de problemas particulares para 2 dias depois tá fechando com o Vasco da Gama. E então, por tudo isso, é um técnico que eu não gostaria de ver no Vasco novamente. Não gostaria mesmo. Acho que a única vantagem que pode ter de ter o Jorginho de volta é a mesma que teve de ter o Riascos, né? A galera aí que pede o Jorginho de volta, que vê no Jorginho um grande técnico, vai daqui a 2, 3 meses perceber a burrada que fez. Porque agora não tem ninguém que gostava do Riascos, né? Todo mundo, não, mesmo quem fala que defendia, cheio de ressalvas, não sei o que lá. Vamos ver aí quem é que vai ficar defendendo o Jorginho daqui a 2, 3 meses. A minha perspectiva para o Jorginho no Vasco é terrível, porque ele é um cara que já se mostrou que não tem traquejo do grupo, sabe? Não tem conhecimento técnico para fazer variações táticas. Então, é de difícil convivência. Vai ter, vamos ver, ele vai ter a oportunidade aí no primeiro momento de tentar acertar o Vasco, né? Que nem não conseguiu acertar nem Ceará, nem Bahia, ele vai ter uma chance de tentar acertar o Vasco agora. Vamos ver se ele consegue. Talvez consiga no primeiro momento, ali, uns 5, 6, 10 jogos. Depois vai começar a decair com certeza. Até porque quem vem aí para auxiliar ele é um outro cara difícil de se lidar, que é o PC Guzmão, que eu não consigo entender por que o Alexandre Campelo inventou de trazer PC Guzmão para ser coordenador técnico do Vasco. Uma função que ele nunca exerceu na vida. Então, se eu, por exemplo, estava sendo contra a efetivação do Valdir, porque eu não vi experiência nele para ser técnico do Vasco, e eu acho que não é hora para a gente fazer experimentação, para fazer apostas, o Vasco está numa situação super delicada, teria que tomar um caminho mais seguro possível. Se eu acho que por conta disso não era para efetivar o Valdir como técnico, muito menos inventar o PC Guzmão num cargo que ele nunca atuou na vida. Por que o Campelo acha que o PC Guzmão vai ser um bom coordenador técnico do Vasco? Eu queria saber qual é a lógica. Vamos torcer aí para nos próximos dias o Alexandre Campelo explicar isso, né? Se é que ele vai aparecer para explicar, porque ele está preocupado em resolver aí o impeachment dele no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a gente tem um coordenador técnico rejeitado pela torcida, difícil de se lidar, uma posição em que você precisa ter esse manejo social, que você precisa ter essa habilidade de relacionamento. Você bota um cara que é historicamente conhecido por ser de difícil relacionamento. Abaixo dele, o Jorginho, que também vem com essa implicância já de parte da torcida, pelo menos. Parte da torcida gosta muito dele, mas parte não gosta. Já se monta aí uma situação complicada. Mas, aparentemente, a vontade do Campelo para ter o Jorginho era tão grande, que ele foi e demitiu o Pelaipe, e aí por tabela rodou também o Newton Drummond, né? Então demitiu todo o departamento de futebol do Vasco para botar o Jorginho, porque o Pelaipe, quando veio para o Vasco, ele falou, uma das condições para ele vir era de que ele não trabalharia com o Jorginho. E agora ele foi demitido justamente porque o Alexandre Campelo ignorou esse pedido dele e trouxe o Jorginho para ser técnico do Vasco. Então, já trouxe sabendo que perderia o Paulo Pelaipe e, por consequência, o Newton Drummond também. Ah, Felipe, mas você não vai defender agora o trabalho do Pelaipe, que está aí há 3 meses no Vasco e não fez nada, né? Não disse a que veio ainda. Concordo. Realmente, o trabalho do Pelaipe e do Chumbinho, até agora, não deu frutos nenhum. Já foi um erro do Campelo, né? Porque esses dois foram contratados por quem? Pelo próprio Campelo. E eu, no começo, vai assistir o vídeo que eu gravei quando o Pelaipe e o Drummond foram contratados, eu já tinha um pé atrás com os dois. Eu falava na época, é bom que o Vasco profissionalize o setor de futebol, é importante, é um passo de modernização que o Vasco já demorou para fazer, mas esses nomes especificamente não são nomes que me inspiram confiança. Então, assim, eu já era desconfiado desses nomes quando eles foram anunciados, e de lá para cá eles não fizeram nada para que eu mudasse a minha percepção. Mas agora a gente tem que levar 2 coisas em consideração, 2 pontos em consideração. O primeiro é que esse cargo de coordenador técnico, ele exige um pouco mais de tempo, né? Você não vai esperar... O que você espera que o cara faça em 3 meses? Que seja visto? Contratar jogadores, sendo que já tinha um elenco todo formado praticamente pela gestão anterior, o orçamento já estava todo comprometido, era complicado. Você tinha que esperar, ver ali no dia a dia como é que ele se relaciona com os jogadores, com a questão do planejamento. E isso, para ver isso, para fazer uma análise séria disso, 3 meses é pouco. Eu acho que 3 meses é pouco. Tinha que insistir com os caras até o final do ano, pelo menos agora, para ver qual é dos caras. Ah, não, aí você vai dizer, não, Felipe, você tem que entender o seguinte, estava muito ruim a situação. Dava para ver que aí foi uma incompetência bizarra, né? O cara contratou um profissional para uma posição importante dessa, que o cara é tão ruim,
Tão ruim que em 3 meses de emprego tu já percebe que tu fez a burrada e que tu tem que demitir ele. Beleza. Assumir o erro não deixa de ser um mérito. Por que então não demitiu o cara há 3 semanas atrás, quando o Rodrigo Caetano estava no mercado? Mudou muita coisa de 3 semanas para cá, de um mês para cá? Não sei exatamente há quanto tempo o Rodrigo Caetano foi demitido, mas não faz tanto tempo assim? Não quis demitir na época, achou que não era a hora na época, aí agora tá demitindo para trazer o Jorginho. Tá demitindo para trazer o Jorginho. E quem que vai ser o novo dirigente de futebol do Vasco? Ninguém sabe, não tem nome. Estão falando agora nesse Felipe Ximenes aí, que também não inspira nenhuma confiança. É um cara que está no meu radar desde lá de 2012, quando justamente o Rodrigo Caetano saiu do Vasco. Ele foi um dos nomes ventilados pelo Vasco. Na época já era um cara com um renome de ser profissional, dirigente profissional de futebol. E aí eu vi, passou por Curitiba, passou por Flamengo, passou por Fluminense, passou por Vitória. Nunca fez um trabalho de destaque, sabe? Nunca fez um trabalho que saltasse aos olhos. Mas como essa categoria de dirigente de futebol aí, profissional, é uma categoria meio turva que ninguém consegue avaliar direito, mal ou bem, ele vai criando mercado. Então, se vier ele mesmo, que a gente nem sabe se vem, também não me inspira nenhuma confiança, vai ter que justificar o trabalho aí em campo. Vamos ver se ele consegue finalmente deslanchar e fazer um trabalho decente, porque até agora não fez em nenhum clube pelo qual passou. Então, gente, de maneira geral, assim, o que eu acho dessa reformulação do Vasco foi uma reformulação porca, feita às pressas, sem pensar direito nas consequências do que está fazendo, de um presidente que me parece altamente vaidoso, altamente centralizador, que é tudo que ele atacava no Eurico, tudo que ele usou de argumento para romper com o Brant, ele está mostrando que ele agora, está envolvido com problemas políticos aí, e em vez de delegar o futebol, quis assumir para si a responsa e só fez besteira. Não vou nem entrar no mérito aí dessa reunião que ele teve com o Eurico Miranda, se isso influenciou, até que ponto isso influenciou nessa reformulação agora. Eu acho que é muito mais chute do que, informação, não dá para saber. Ele demitiu o Pelaipe porque o Euriquinho queria, porque o Euriquinho não gostava do Pelaipe. Eu vi gente falando. Tá, mas ele tá trazendo o Jorginho, que também saiu cuspindo marimbondo pra cima do Euriquinho. Então, sabe, não sei se faz muito sentido, assim. Acho que é uma teoria mais conspiratória. Talvez, ao longo dos dias aí, a gente consiga saber melhor qual foi aí o teor dessa reunião entre o Campelo e o Eurico, essa aproximação que ele está fazendo para não ser afastado do cargo de presidente na reunião do Conselho de sexta-feira, que é outro problemão do Vasco, sabe? O Vasco nessa crise e não consegue se resolver, são pessoas que só pensam em si próprias, nos seus próprios interesses e não pensam nunca no interesse da instituição do Vasco da Gama. Então a gente vai se afundando nessa lama, já está no pescoço. Quando o Campelo assumiu o Vasco, depois que eu assimilei o golpe que ele deu para assumir o Vasco e depois que ele rompeu com a identidade Vasco e publicou aquele balanço patrimonial mais transparente, o mais transparente dos últimos tempos, eu esperava que, pelo menos, se o Campelo não fosse ser aí o agente de uma retomada do Vasco que a gente quer ver, que ele, pelo menos, significasse uma parada na queda do Vasco, uma parada nesse buraco sem fundo que o Vasco está cavando para si próprio. Mas, infelizmente, parece que não. Já teve a confusão aí também do fornecedor de alimentos do Vasco, que já está devendo 1 milhão, está aumentando a dívida do Vasco. Agora, vai estar o Pelaipe, o Chumbinhos, o que os caras vão sair? Com a mão abanando? Não vai ganhar nenhuma rescisão? Não vai ter nada para eles? Não sei, não vi informação sobre isso. Espero que não, Espero que não seja mais uma dívida. Espero que daqui a 3, 4 anos a gente não descubra que está devendo 1 milhão para um, 2 milhões para outro, que é o que a gente costuma ver recentemente. Resumindo, triste, muito triste a situação que estão botando o Vasco. Parece que o Vasco está cercado de pessoas que só pensam em si próprias, só pensam em benefício próprio, em se destacar e não pensam nem um pouco na instituição. E com isso o Vasco sangra, e eu me pergunto por quanto tempo mais irá sangrar. Enfim, vocês podem perceber, completamente insatisfeito com essa reformulação do Vasco. Acho que foi uma grande cagada do Campelo. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Nada de bom, não dá para tirar nada de bom daí, mas tomara que eu esteja enganado, Tomara que o Jorginho, o PC Guzmão e quem quer que venha aí para o lugar do Pelaipe mostrem que eu estou enganado. É o que eu mais quero no mundo.
Enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa reformulação do Vasco. Gostaram do Jorginho de volta? Gostaram do PC Guzmão aí, inventado como coordenador de futebol? Gostaram da demissão do Pelaipe e do Chumbinho? Né? Se vocês gostaram do momento que teve isso, não podia ter demitido então há 2 semanas atrás para contratar o Rodrigo Caetano? Responda aí nos comentários, a conversa continua por lá. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, porque daqui a pouco tem pré-eleição sobre Vasco também, né? Afinal, tem jogo do Vasco vindo aí, então espero ver vocês lá, a gente vai se falando.